O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Olá, aqui estamos no Poder Público, o podcast Política do Público. Comigo está Helena Pereira, Sónia Sapage, Olá. Liliana Valente. Olá. Liliana, tu andaste a trabalhar nestes últimos tempos à volta da greve dos motoristas. Fizeste a maior parte dos textos que o público publicou sobre isto. Com a Luísa Pinto e a Ana Brito. Sim, claro, com a Luísa Pinto e com a Ana Brito. Estava a falar do ponto de vista Sim, mais político, político. do ponto de vista mais político. E diz-me lá, do ponto de vista político, é verdade que Costa ganhou por 3-0, como ele próprio diz? Isto agora até parece que vai ser uma jogada ensaiada, porque eu vou ter uma resposta que tu vais gostar. Então, Eu acho que ele marcou 3 golos. então vá lá. Não sei se ele ganhou por 3-0, mas ele marcou 3 golos. Porque marcou o primeiro golo ao decretar os serviços mínimos, mostrando aquela resposta robusta, como disse o ministro Vieira da Silva. Depois marcou o segundo golo com a requisição civil e, por fim, deu quase um checkmate com o acordo que fez com a FECTRANS, que eu acho que foi o acordo... A FECTRANS é o sindicato afeta a CGTP, que eu acho que foi esse acordo que acabou por matar a greve, apesar de ela ainda ter durado ainda 2 dias, salvo erro. Acabou por ser esse acordo a fazer com que alguma coisa acontecesse, não é? E sim, por isso eu acho que ele marcou 3 golos. Agora também acho que foi sofrendo alguns ataques. Portanto, não sei se foi 3-0, mas é capaz de... Mas, curiosamente, aliás, como a Helena Pereira hoje escreveu no seu artigo de opinião, a ala esquerda do PS esteve completamente unida. É muito divertido ter visto este processo, que foi um processo onde temos a geringonça calada, um bocado à rasca, dizendo umas coisinhas, umas pepitas, e temos a ala esquerda do PS completamente alinhada com a posição de António Costa. E tens outra vez a personagem do conflito a surgir na sua fase final, que foi outra vez o ministro Pedro Nuno Santos, não é? que dá mote a essa ala esquerda do PS. Se numa primeira fase da negociação com os sindicatos, os ministros que apareceram mais foi o Vieira da Silva e o Matos Fernandes. Aliás, o Matos Fernandes foi talvez o ministro que mais pegou na greve, na questão da resposta à greve. Depois estiveste nos bastidores e numa fase mais final a entrada outra vez em cena do Pedro Nuno Santos nas negociações e com esta machadada que foi o acordo com a FECTRANS também um bocado para desmotivar e para dizer aos trabalhadores: estão a ver, é possível chegar a acordo e é possível ter aumentos significativos, é este o aumento que nós conseguimos. Se vocês continuarem em greve, isso não vão estar fora deste acordo. Portanto, isso também, e estas últimas negociações também com a presença do secretário de Estado do Emprego, do Miguel Cabrita, eles os dois foram outra vez os governantes a aparecer, que apareceram tal como tinha sido na greve de Abril. A ala esquerda, sim, a ala esquerda esteve muito unida, apesar de... Unida à ala direita? Apesar de haver... Eu acho que Tanta mesmo assim paz, não houve ver. dúvidas no governo. Acho que podemos dizer que não houve dúvidas no governo com a resposta robusta que o próprio governo deu Podemos chamar à greve. musculada, podemos usar assim outros adjetivos, mas pronto. Eu digo robusta porque foi o robusta. próprio ministro Vieira da Silva e nós gostamos de ser factuais e portanto vou usar o adjetivo que o próprio usou. Tivemos foi uma questão engraçada ao longo desta greve toda, que foi o governo e a esquerda quase do lado dos patrões. Aliás, e a o direita a público- defender os motoristas, que não é Eu acho habitual, que não o é? mundo está perdido. Com o Santana sinceramente. Lopes a ir a Aveiras O mundo a oferecer-se está- como mediador para Onde um estaria conflito. naturalmente Jerónimo de Sousa ou Catarina Martins, Talvez. não é? A Catarina Martins foi agora... Chegaram a estar esta na Alta semana Europa, chegou à porta da Alta reunir Europa. com a Ryanair. E houve logo quem E, apesar de tudo, perguntasse... estiveram com os professores e estiveram... Sim, O que- e houve o logo que quem eu- perguntasse o que eu como é acho que vão que à foi- Ryanair e não vão... Aliás, a resposta da Catarina Martins é interessantíssima. Eu, por acaso, estava em casa, estava a ver esse direto, e então a Catarina faz uma declaração musculada sobre a Ryanair. Aquilo é muito divertido. É uma declaração, aliás, que eu acho que
pessoalmente acho que ela tem toda a razão, porque acho isto uma demência dos serviços mínimos, que aliás em Espanha também foram decretados a este nível, portanto os governos socialistas estão a querer serviços máximos, parece que em todo o lado. Mas, e depois alguém pergunta, e os motoristas? E a próxima greve dos motoristas? Eu vim aqui para falar da Ryanair. Portanto, isto é um sinal, é um sinal que temos um mundo... Mas se tirares Ryanair e puseres motoristas, aquele discurso também podia ser válido, não é? Exatamente, porque é que ela não faz com os motoristas. O que eu acho curioso Porque é o sindicato, não são os motoristas. São quê? Claro. É o sindicato, não são os motoristas. Mas Eu acho que é o que a Helena explicava, é o que a Helena explicava. Eu também tenho um bocadinho a ideia de que esta greve nos mostrou algumas... Helena Pereira, desculpa chamar-te Helena, mas pá, é um nome bonito, pá. Dizia eu que esta greve nos mostrou algumas questões do novo sindicalismo e como a geringonça não convive assim tão bem com ele, não é? Que está habituado aos sindicatos que trabalham e que negociam com as regras estipuladas pela CGTP, pela UGT, estipuladas há muitos anos, sabem responder, sabem negociar com esses sindicatos, mas quando aparecem estes sindicatos desalinhados, não se pode dizer inorgânicos, mas menos alinhados com as centrais sindicais, tudo muda, o discurso tem de mudar, a estratégia mudou, parece que estamos a falar de duas realidades diferentes, mesmo esse discurso de Catarina Martins, parece que são dois, a Ryanair é assim tão diferente dos motoristas, quando ela diz não cumprir as leis portuguesas, ok, os motoristas, os patrões até as cumprirão, mas tens motoristas a fazer 60 horas por semana, que é uma coisa que mais ninguém deste país faz. Como o Pedro Jorge Simões escrevia, a PGR está a avaliar as queixas que existem de ilegalidades alegadamente cometidas pelas empresas. E a esquerda branqueou um bocadinho tudo isso, não é? E será que é porque não se identifica com estes sindicatos? Eu acho que isso é uma boa pergunta e tendo a concordar com isso. Como a Helena Pereira escrevia. É Realpolitik, é o PCP confrontado com a Realpolitik, como o Domingos Lopes dizia na entrevista há pouco tempo ao público. Não, mas tu achas que o governo ganhou 3-0, Helena? Acho que o governo e António Costa fizeram aquilo que sabem fazer e bem, que é política. Quando acontece um problema, tem que se agir da melhor forma para defender os seus interesses. E o governo fez o que... Mas não achaste que foi um bocadinho exagerado? Sim, foi. Um bocadinho para além. Eu às vezes estava a ouvir mas atenção que a PGR permite que isso tivesse acontecido. Não, permite mais. Portanto, é preciso dizer, permite mais. O que a PGR surpreendeu-me, permitia uma requisição civil total, que não tiveste, e permitia uma requisição civil antecipada, e permitia serviços mínimos, ou seja, na primeira fase, serviços mínimos mais extensos, que, como dizíamos há bocado, no culminar poderia ser até com a manutenção de alguns serviços, e houve os 100% do aeroporto e dos postos prioritários eram a 100%, era a manutenção do serviço, mas permitia mais, é verdade. Eles mesmo assim não gastaram as fichas todas, ainda podem ir mais longe. Tudo o que foi feito pôde ser feito. Agora, surpreende-me porque é como se houvesse um setor em que não se pode fazer greve, quase. É. Mas já há, não é? Sim, há uns por lei, a Constituição proíbe, os juízes, os polícias, os militares, e depois há outros que, quando a coisa pode paralisar o país, não pode ser feita greve, e por muito que nos custe, as coisas não são bem assim. Agora, realmente é curioso, porque eu percebo do lado do governo que como disse António Costa, tivesse feito tudo para dissuadir ou tornar difícil aos grevistas fazerem greve. Mas parece-me que o mais interessante não é tanto o governo, mas é mais a resposta do PCP e do Bloco. O do Bloco eu nem percebo muito, porque o Bloco não tem uma implantação sindical muito grande, mas eu percebo que para o PCP e para a CGTP estejamos a viver assim uma espécie de, deixa-me exagerar, de perestroika. Eu acho que só na altura da perestroika é que eu vi o PCP tão hesitante e tão assustado e com as palavras e com os comunicados, e escrevia uma coisa e voltava atrás, porque o comunicado do PCP...
Na altura da perestroika, sim, não estou a dizer agora. Não, é engraçado porque o comunicado que o PCP faz no dia que arranca a greve, ou na véspera, é mais duro para os motoristas do que propriamente Muito para mais, o governo. muito mais. E é um comunicado grande por vários pontos e foi bem pensado. E, portanto, agora, o que nós estamos é... no fundo, há uma ordem sindical que empresários e sindicalistas defendem em Portugal. E quando temos este sindicato dos motoristas independente, como tivemos há pouco tempo a greve cirúrgica, que foi uma greve dos enfermeiros organizada no Facebook e que pôs em causa até quase os fundos de greve que não são usados em Portugal e que de alguma maneira foi usado através do Facebook. E se nós virmos também o que é que representa o STOP em termos de luta dos professores, e se virmos como nos últimos anos a CGTP tem perdido cada vez mais associados, há aqui o interesse também de todos os lados em cortar as vasas, no fundo, a este tipo de contestação. Mas eu pergunto-vos, porque há uma coisa que a mim... Isto nós temos sido fomos confrontados nesta greve com uma questão que é os limites da greve, sem dúvida, não é? Acho que toda a gente se pôs a debater com o vizinho do lado, afinal, os limites da greve. Mas acham mesmo que se pode deixar parar um país? É que aqueles trabalhadores têm os direitos deles. Ninguém tem pôr em causa os serviços mínimos. Mas é que a questão não é essa. Acho eu, deixa-me só formular a pergunta, se calhar eu não estou a fazer-me entender. Os serviços mínimos que foram decretados, sendo eles máximos, como eles diziam, porque tinha serviços a 100% da escala do ano anterior, aquelas coisas todas, foram decretados para haver um mínimo de combustível para as coisas continuarem a funcionar. Os hospitais, por acaso não estamos com escolas, porque são também eram as escolas, mas eram coisas vitais, os hospitais continuam a ser vitais. Se a greve, eu dou por mim a pensar, eventualmente, se tivesse prolongado mais uns dias, as pessoas que vinham de férias não tinham como abastecer, eventualmente. Se não houvesse aqueles serviços mínimos cumpridos. E não houve minimamente qualquer não acho que vocês... Ninguém notou a greve. Problema. Houve constrangimentos. Não vi. Não foi nada. Onde é que foram os constrangimentos? Porque as pessoas... Houve constrangimentos. Não, às atividades básicas. Houve constrangimentos para quem queria fazer 600 km e só podia fazer 200. Não, houve constrangimentos no sentido em que tu tiveste postos secos. Então ias ao do lado, sempre toda a gente conseguiu. Mas eu acho que vocês eu acho que estão a desdramatizar porque realmente não aconteceu o drama, o caos, o horror. Estamos a desdramatizar porque houve uma greve igual em abril, claro, que teve consequências preparadas, totalmente diferentes. Tu encheste o depósito, eu enchi o depósito antes. Agora, desta vez. Eu fui 2 vezes à bomba de gasolina desta vez e nunca tive problemas. Eu também fui 2 vezes à bomba, pus 15 litros numa cada semana, vez. não. Mas a minha questão... eu enchi o depósito antes para poder fazer... Seguiste o da outra conselho vez do Pedro não. Nuno Santos. Eu e todas as pessoas estavam com os depósitos cheios para as suas... Mas toda a gente se preparou para esta greve. O governo, não foi só o governo, foram também as pessoas. Por isso é que provavelmente por isso é que teve menos efeitos, claro. E também teve menos efeitos porque também houve menos greve. Porque, por exemplo, a Aveiro teve sempre a funcionar. E porque aquela zona centro teve sempre serviços mínimos, não é? Máximos. E houve pouca gente, não houve assim tanta gente a fazer greve pelos vistos. Eu não ouvi, olha, todos os relatos nas televisões era... Aliás, vocês, aquelas patéticas, e peço desculpa aos meus colegas, reportagens das bombas, onde não havia filas, porque estava tudo normal. Porque tinha tudo a abastecer antes, portanto eu acho, é assim, tipo, toda a gente correu para abastecer e depois é verdade, não precisaste de abastecer naqueles dias. Eu precisei porque ia fazer uma viagem longa, mas isso eu acho que é como diz a Helena, quero dizer que quanto muito tiveste o problema, uma greve é para causar, obviamente... Não, a greve é para causar prejuízo com quem tu estás em... Então ilegalizas a greve dos médicos? Não, desculpa, não é isso. A greve dos médicos é para fazer com o patrão, que é o Estado. Neste caso o patrão são as empresas, não é o povo português todo. Mas tu nunca prejudicas o patrão. O Estado, como é que tu prejudicas o patrão? Que até um homem de esquerda do PS acha que se deve ilegalizar as greves dos médicos e dos enfermeiros. Por exemplo, foi o primeiro a dizê-lo. Eu não acho, aliás, há um parecer da PGR que eu li esta semana sobre exatamente uma greve dos médicos de 2014, em que nós até a PGR considerava
O parecer, exatamente porque uma questão que se colocou com este parecer da PGR era isto é quase ilegalizar a greve dos médicos. Isso quando os médicos quiserem fazer também vai ser ilegal, e já foi considerado em 2014. A PGR dizia isso, que uma greve às horas extraordinárias era na prática uma greve às urgências, e quem não a cumprisse seria uma ação ilícita. Portanto, sim, já é considerado, se não houver serviços mínimos. Então pronto, qualquer dia acabamos com a greve. Não, se não houver serviços mínimos, se não Vamos houver... fazer uma revisão constitucional, vamos propor. Mas tu achas mesmo, mas eu isto faz uma coisa que me faz confusão. Eu não sou contra os serviços mínimos, eu acho é que estes foram máximos. Pronto, e, ok. e tenho Aceita e a tua- aquele parecer da PGR parece-me, Aceita para a tua já posição. acho enfim, mas acho aquilo um bocado assustador. E eu não critico tanto o governo como critico a CGTP e o PCP, que surpreendeu muito mais Juntei o silêncio o bloco, deles. juntei o E bloco. juntar o bloco. Mas Junto surpreende ao muito bloco. mais isso. Serem, já estou como o Torres Escoto, serem coniventes com o mais grave atentado. O bloco foi muito interessante, porque nós estávamos aqui, há greves de motoristas, a nossa colega que costuma trabalhar as coisas do bloco pede ao bloco uma posição e a posição não chega o dia todo. Não havia posição, quer dizer, quando o partido não tem uma posição, Num assunto destes, não é? um assunto destes, um partido de esquerda, um partido está no não sei ADN. quê. Opa, Mas por tem amor outras de Deus. posições, que é o nosso tema a seguir. Por amor de Deus, sim. Agora, também confesso que há aqui uma questão no meio desta greve toda que é muito pessoal, ou que é focado numa pessoa que também que teve consequências, que é a greve gerida pelo... gerida, enfim. Mas teve consequências em Teve termos de como imagem. porta-voz o Pardal Henriques, não é a mesma greve que eles agora ameaçam fazer. Que, aliás, até ameaçam cancelar, E não é? que se calhar até vai ser cancelada. Esta figura teve, de facto, também muito poder na gestão da greve. Muito, muito poder. E tu vê-lo agora enfiado numa lista política, numa lista da Assembleia da República, uma lista de candidatos. Lês notícias nos jornais sobre, que eu também li, de um e-mail enviado às altas instâncias do Estado por um maquinista, por um motorista que ameaçava quase que uma revolução civil menos civilizada que o 25 de Abril, com vista praticamente a pôr o governo fora. E de facto foi uma greve com muitos outros intuitos também, e isso também não é de pôr de parte as questões que estiveram aqui à volta. Tu agora já tens o São Bento, o novo porta-voz, a dizer que se calhar vão cancelar a greve. Com certeza, mas... E fez um favor ao governo. Mas Foi então, tirar o São Pardal. Parecia que havia aqui quase que era um objetivo pessoal Mas então- de manter a greve. Então, o Pardal deve ser um homem muito poderoso, que consegue manipular não sei quantos trabalhadores. Mas claro que incluindo consegue. o- Então, Quantos, conseguiu Ana? ganhos. Quantos são? É que eles também não dizem quantos são. Não, não, dizem. O que eu me apercebi é que há 900 motoristas de matérias perigosas, 300 dos quais estavam No Sindicato Nacional. nesse sindicato e não sei quantos dos quais estavam em greve. Portanto, são quantas pessoas ele manipula? Sim, mas Mas manipula repara, bastante. claro que consegue, porque questão ele é o conseguiu peso que ganhos essas para eles pessoas na têm. greve de Abril, eles tiveram Conseguiu. e mostrou-lhes que eles têm poder. Portanto, sim, eu percebo que os trabalhadores de algum modo também adiram àquele discurso, porque realmente têm tido ganhos, não é? Portanto, Acho se que calhar apesar de tudo e apesar do discurso de sucesso do governo, o Pedro Nuno foi um bocadinho precipitado quando veio dizer que acho que esta telenovela já acabou. Foi precipitado porque depois foram para a reunião, Ele não irritou-se deveria e não acabou. usar essa linguagem. E depois usou o Para termo já. de telenovela, não ajudou nada. Acho que houve momentos assim que eles podiam ter-se contido. Acho que o Pedro não devia ter sido muito mais contido neste processo do que foi. Isso por acaso fez um bocado de confusão. Mas pronto, agora vamos a outro tema e já não temos muito tempo, que é o tema polémica das casas de banho, para eles chamar assim um nome um bocado ridículo, porque o assunto é sério. Sónia, queres começar tu? O que é que tu dizes? Parece que a direita acordou para um monstro que tem a ver com crianças transexuais. Eu custa-me que tudo isto seja baseado, toda esta polémica seja baseada num equívoco que não é, que nunca existiu nem está previsto que exista, que é que crianças transexuais escolham a casa de banho a que podem ir, se é das meninas, se é dos meninos, porque foi a partir daí que tudo começou.
Foi a partir daí que se começou a falar nos galifões de 16 anos que iam para a casa de banho das meninas de não sei quantos qualquer escolher. miúdo podia escolher. Sugeriu-se que aquele despacho dizia, e construiu-se uma narrativa em cima disso, de que o despacho permitia que qualquer miúdo pudesse escolher a casa de banho. Ora, como é a nossa função, e o público fez isso muito bem, explicou-se que não é isso. O despacho permite a liberdade. Em alguns casos podem até ser criadas casas de banho específicas, especiais, como já há em algumas escolas, para crianças que estão sinalizadas, crianças que são seguidas por psicólogo, cujos pais vão à escola explicar a situação, para essas crianças usarem. Não é esta confusão genérica que se criou de que toda a gente vai onde lhe apetece. Não é nada disso. É importante que as pessoas estejam esclarecidas a esse nível. E depois acho que não adianta fechar os olhos em relação a uma realidade que existe. O Secretário de Estado e a Secretária de Estado falaram em 200 crianças. Essas 200 crianças existem, têm direito a ter a sua intimidade salvaguardada, têm direito a ter uma casa de banho mais reservada se lhes apetecer. Nós temos também temos casas de banho para pessoas com deficiência que existem e não foram tão complicadas de criar. Criaram-se e ponto final. O que me espanta nisto é que, Helena, eu queria perguntar-te isto, que se esta conversa viesse dos ultracatólicos, aqueles grupos, que o Alexandre Pinheiro Torres, que conhecemos desde o grupo Laboa, como é que o José Eduardo Martins, que é um tipo moderado do PSD, entra... Não brincou com a situação, não me pareceu? Não, foi gravíssimo. Foi gravíssimo. Sim, o Pedro Delgado Alves foi responder, várias pessoas, a Isabel Moreira, não, ele estava a falar a sério. Não, custa, porque isto é triste que pessoas minimamente inteligentes num assunto destes não percebo como é que falam tanto contra as fake news e contra a desinformação e critica-se tanto os jornalistas, por exemplo, quando generalizam e não tomam atenção, e depois temos pessoas como José Eduardo Martins e até o líder do PSD, Rui Rio, a partilhar um texto da Laurinda Alves, texto miserável da Laurinda Alves, e é com essas pessoas que nós, comunidade, confiamos para nos representar. Não confiamos, e é impressionante. Não é por isso que a direita não está assim um bocado alucinada, porque não tem... Ou não tem discurso e depois pegam numa coisa qualquer que alguém no tweet fez e pronto, e vão atrás daquilo e tornam isso... Viralizam. Exatamente, tornam isso a grande só me custa aqui uma para coisa fazer oposição ao governo, é isso. Para eles era as crianças primeiro, não é? É as crianças primeiro, mas depois não são todas as crianças. Desde que não sejam trans. Desde que não sejam crianças trans, ou que tenham... não, têm de ser crianças, o menino e a menina, tem de se escolher a criancinha perfeitinha, não é? Quer dizer, eu fiquei... Isso é muito anticatólico. Eu não consigo perceber, são 200 crianças e que se fossem aquelas duas crianças têm exatamente os mesmos direitos que as outras milhares de crianças todas. A mim fez-me muita confusão. E a proximidade entre o PSD, a JP neste caso, e o Chega também me fez bastante confusão. Eu digo uma coisa, aquele rapaz do CDS que vai fazer qualquer coisa no futuro, Francisco... aquele homem tem futuro como num Salvinizinho de trazer por casa. Sim, mas tiveste o presidente do PSD a partilhar, como a Helena dizia bem, um texto miserável da Laurinda Alves, completamente desinformado de uma ponta à outra, a criar uma narrativa que foi, aquele texto foi muito partilhado por pessoas que o tentaram desmontar, mas partilhado como, estão a ver, como o próprio Rui Rio a ler, isto é quase como obrigatório ler, porque isto é que diz a verdade sobre o que é que está no despacho. Eu acho que alguém rouba o Twitter do Rui Rio. Eu acho que lá há um hacker. Não há um hacker, tem que haver. É que se o Rui Rio, e eu tenho montanhas escritas a fazer ao Rui Rio e falas-ei, mas nestes assuntos o Rui Rio costuma ter 2 dedos de testa. E de facto, sim, mas tu tiveste vários. Está perdido. A questão é, há aqui uma situação que foi vários deputados do PSD
pediram a avaliação da constitucionalidade da legislação que dá a este despacho. Sim. Este despacho é a regulamentação daquela legislação que não foi consensual no Parlamento e está a ser avaliada pelo Tribunal Constitucional. Depois tiveste uma reação a este despacho completamente descabelada de uma série de pessoas que não foram ler. Eu confesso que eu fui ler logo, porque eu não estava a perceber de onde é que isto vinha. Eu fui ler o despacho e pensei, ok, mas o que é que isto significa? É ponderar antes de começarem a disparar. Eles começaram a disparar, se calhar antes de lerem o próprio do despacho. E depois havia pessoas a dizer assim, mas é o que está literalmente lá no despacho. Mas vocês sabem que este despacho é de uma legislação que diz isto, aquilo tem um enquadramento. Não é, agora todas as crianças vão escolher se querem a casa de banho dos meninos ou das meninas. E vai ser o casas de banho mistas, e depois houve um episódio lamentável de um deputado do CDS que partilhou um cartoon, uma ilustração feita por um japonês que tinha sido usada pelo Bolsonaro para atacar o PT há uns anos, em que o cartunista veio dizer que era uma coisa pornográfica, que não dava autorização para usar aquilo para fins políticos. Quer dizer, foi todo um ataque descabelado para uma coisa que prevê ajudar e proteger crianças. É isto que eu não entendo. Aquilo prevê proteger aqueles miúdos que são são logo mais vulneráveis a ataques de bullying, a gozo. Houve uma mãe que ao longo depois isto dá para se fazerem bons trabalhos como alguns que se fizeram, ouvir pais falar sobre o drama que é ter uma criança, o drama familiar, da dificuldade a dificuldade que é ter uma criança destas. E havia uma mãe que dizia à Laurinda Alves, ela não sabe que os punimos por isso, por serem, que começamos por puni-los por serem diferentes, que os repreendemos e que até os rejeitamos. Ora, são coisas que estas crianças passam no seio da família, são punidas por quererem vestir um vestido em vez de vestir cor-de-rosa em vez de vestir azul. Não era essa mãe que dizia alguma coisa como ela não sabe o que é ter um filho que aos 3 anos lhe diz que se é menino, mas porque na verdade quer ser... Porque é que me vestem menino se eu sou uma menina? Quer dizer... isto não é uma coisa, fundo, não é uma moda, não é? Os miúdos começam a ser... É fingir que a realidade não existe. Pronto. E nisso Portugal, de facto, durante muitos anos foi espetacular. Às vezes fingir que não há gays, fingir que não há... é por modas. Não, porque estes miúdos querem ser miúdas, ou estas miúdas querem ser miúdos por moda. Os ultras de católicos é fixe, é uma coisa... E que é como... E os ultras também acham que a homossexualidade é moda. Agora é tudo homossexual. E pega-se. Portanto, há que o problema disto é que estas cabeças de facto. E a Laurinda fala maiorias, como é que é? Minoria de estimação, que é uma coisa... Ai, que expressão. O título eu não li nem vou ler, declaro já. Eu li porque... Mas vocês estão a dizer... Não, eu li porque eu segui o conceito do Rui Rio e pensei assim, se o Rui Rio diz, eu vou ler. E curiosamente a Assunção Cristas que ainda não disse mais nada, é impressionante. Ainda não disse nada. Sim, teve bem. Mas eu tinha imenso, teve muito bem, tenho imensa mas há pessoas do CDS que falaram, o João Almeida, o João Gonçalves Pereira. Sim, mas ela também podia ter falado, mas decidiu não falar. Ontem gostei muito de ouvir foi a Filipa Roseta no debate com a Mortágua. No debate com a Mortágua pareceu uma pessoa o PS estaria melhor servido com a Filipa Roseta do que com o Rui Rio, porque ela falou deste assunto de uma forma... Eu já não acho muito difícil isso, realmente. Tens razão. Bem, vamos acabar o Poder Público esta semana. Para a semana voltaremos mais ou menos por esta altura. O público fica no ouvido. O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia-a-dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.